Bem-vindos a mais uma aula. Vamos dar continuidade a Sansão. Nós estamos vendo a história de Sansão. Vou dar um overview para vocês de Sansão. Quando a gente fala de Sansão, nós estamos falando na época dos juízes. Então, nós já vimos aqui a primeira juíza das principais, Débora e Gideão. E depois vem Sansão, né? Assim, depois de muito tempo. O que acontece na época dos juízes? Mais uma vez, o povo de Israel deixa de seguir a Deus, né? Quando se fala assim, aí o povo pecou contra Deus. O que é isso? O povo deixou de seguir a Deus, né? Por isso que o povo pecou. E mais uma vez, o povo estava disperso de Deus, né? E aí o povo clama, alguns clamam, para que venha, né, alguém para salvá-los das mãos dos filisteus. Eles tinham, quando a gente for relembrar, eles tinham o povo de Israel com Josué havia conquistado todas as terras, derrotado os filisteus, derrotado todos os cananeus, né? Alguém ajuda ela aqui. Então, o povo de Israel então tinha derrotado, né? Quando conquistaram Canaã. Mas devido a deixar as 12 tribos foram distribuídas, enfim, tá tudo ok. Só que vai, como a gente já viu em todo o tempo, vai passando geração em geração e o povo vai esquecendo de Deus. E foi o que aconteceu. E aí então vem, quando Josué morre, né, não tem mais um líder. E entra os juízes, ou seja, cada tribo tinha uma pessoa responsável para julgar as demandas daquela terra. Só que, mesmo assim, o povo, passando o tempo, o povo novamente se dispersa e peca contra Deus, ou seja, deixa de seguir a Deus, deixa se envolver pelos povos circunvizinhos. E o que acontece? Os filisteus se levantam e os filisteus tomam as terras de Israel, dominam sobre as terras de Israel novamente. E o povo, mais uma vez escravizado, clama a Deus, né? E Deus então faz nascer Sansão, um nazireu. Né? O que é um nazireu? O escolhido de Deus. E tem uma condição para a mãe de Sansão: não passe navalha na cabeça do menino nunca. Mas por quê? Era uma condição para que ele fosse um dos homens mais fortes da história, né? Para que ele derrotasse os filisteus. Bom, Sansão cresce ali no meio dos filisteus. A gente viu aqui que ele luta, né, contra um leão, né? Ele luta contra algumas tribos inimigas, mas a direção dele era derrotar os filisteus. E Deus então o encaminha, né, para um lugar onde existem lá as mulheres, e ele se casa com uma filisteia. Só que isso era plano de Deus, né? Ele se casa, mas aí ele põe uma charada e o pessoal acha que eles foram enganados, aí meio que expulsam ele, aí ele vai embora. Quando ele volta, o pai da moça achou que Sansão não ia voltar e deu a esposa de Sansão para um amigo. E aí Sansão se ira, né? E Sansão acaba, vem uns amigos filisteus para lá, ele derrota todo mundo. Os filisteus, com raiva por conta disso,
vão até a casa da esposa de Sansão e do pai, queimam eles, a mulher, né, a esposa e o pai, para vingar. Por quê? Porque onde Sansão colocava a mão, ele destruía. Mas vamos, antes de vir assim, a queda, vamos dizer, de Sansão, vamos pegar o início da história. Né? O que a gente começa a entender do início da história, aliás, de sempre. O povo, tá tudo bem, estão lá com Deus, tal, não sei o quê, aí esquece de Deus. É como assim, precisa de Deus, né? E aí então as coisas ruins começam a acontecer. Aí quando está assim no desespero de causa, clama a Deus, para que Deus possa resolver o problema. Isso lembra alguma coisa? Sim. Esse é um movimento que nós fazemos. Tá tudo bem? Esquece Deus. A coisa complicou. Aí assim, aí vai pra, quem nunca foi para a igreja, vai para a igreja. Aí quem nunca cantou música, canta música, louva, ajoelha e chora e tal, né? O grande problema disso tudo é quando a coisa não acontece do jeito que quer. E aí, o que acontece? Tá vendo? Eu sabia. Deus não existe. Fiquei, tá, não sei o quê. E aí? E não aconteceu o que eu precisava. Não aconteceu o que eu queria. Tá vendo? Que Deus é esse que deixa as coisas acontecerem. Caramba, eu dei dízimo, dei oferta, eu fiz não sei o quê, eu fiz não sei o quê, eu fiz campanha. Então, você na verdade estava barganhando com Deus. Existe uma grande diferença. A barganha não se compra Deus. E as coisas ruins vão acontecer. Não tem jeito. Quando Adão e Eva deixou com que a desobediência, o pecado entrasse no mundo, a condição foi: vocês agora terão as aflições do mundo. Poxa, mas eu orei tanto para Deus, porque Deus podia curar, porque Deus podia não sei o quê, e a pessoa morreu. Podia, não? Aí, assim, para que nós possamos amenizar a dor, a gente diz, mas foi a vontade de Deus. Aí Deus lá de cima deve... Minha? Não foi, não. Minha não foi, não. Porque a minha vontade é que todos vivam. Só que a condição humana em que se formou a questão do mundo aí embaixo, é que as coisas vão acontecer. Mas por que as coisas acontecem? Né? Esse é o... Né? Cadê o Deus? O teu Deus, né? Quando as pessoas perguntam, cadê o teu Deus? Por que as coisas acontecem? Por que tanta... Porque é a condição humana. Porque Deus não está aqui assim. Quando a gente, né, entrar novamente em Cristo, a gente vai ver, né? Cristo veio para cá para me salvar, para curar, para nos... Não, Cristo não veio aqui para fazer absolutamente nada disso. Ele veio aqui para reatar o relacionamento entre o homem e Deus, que novamente estava quebrado. Né? E aí sim, ele veio para uma obra maior, no resgate do povo dele. Mas ele fez milagres. Óbvio, o povo não acreditava, então ele tinha que mostrar que ele era o Messias. Ele andou sobre as águas. Então, tudo para mostrar, inclusive para os discípulos que andavam com ele, que ele era o Messias, o Filho de Deus, porque os próprios discípulos que andavam com ele, que ouviam ele, que viam as maravilhas da mão dele, tinham dúvidas sobre ele. Né? Então, imagina quem não vê. Acha que... Não é? Então, assim, é uma... Então,
Quem vê, né? Algo muito pobre ele vir aqui só para isso, né? Exato. Porque a questão toda está para além disso. E é muito difícil entender isso. Que nós estamos aqui de passagem para conquistar o quê? Para conquistar um outro mundo, vamos dizer assim. Para evoluir enquanto pessoa. Então, por que acontecem essas coisas? Para que possamos evoluir enquanto pessoa. Pô, mas tem que sofrer desse jeito? Se você não sofrer, você não dá valor. Ao quê? A vida. A vida. Né? Ah, isso é um castigo de Deus. Não, é uma condição humana. E você também nunca sabe que se algo que aconteceu que você tira que é ruim na hora, pode se tornar uma coisa boa no futuro. E aí você está agradecendo. Eu sempre digo que toda desgraça tem o seu lado bom depois. Pô, mas vamos pegar um exemplo, vai. Com o nosso amigo aqui. A mãe morreu, que de bom tem isso? Eu não sei. Que a mãe morreu não é bom. Mas o que ele passou com a mãe? O aprendizado. O que reserva para ele no futuro? Até para ela mesma, né? É a condição que ela... Deus é que sabe de tudo. Né? Então, assim, mas você está me dizendo que eu vou passar pela mesma coisa? Não, que você pode ajudar alguém que vai passar pela mesma coisa, talvez. Porque quando a gente passa por algo, a gente se torna experiente, perito, mestre naquilo. Para quê? Para ajudar o outro. Esse é o propósito de Cristo. Ajudar uns aos outros. Ser servos. Então, por isso que as coisas acontecem. Só que a nossa mente, né, a nossa condição humana é tão pequena que a gente não consegue pensar isso, que a gente não consegue admitir isso. Por quê? Porque nós aqui, né, do Ocidente, nós não somos educados, vamos dizer assim. Só quer tomar. Mas nós também não somos... o mundo capitalista. Mas nós não somos educados na condição da perda. Da perda, seja ela que for, não só da morte, mas da perda, que é preciso perder para poder ganhar. Ganhar o que eu não sei, camarada. Mas eu só perdi, mas você vai ganhar alguma coisa lá na frente, nem que foi experiência. Mas para que eu quero essa experiência? Porque tem alguma coisa ali que você vai usar. Nada é por acaso. Né? Então, nós precisamos entender essa coisa. Então, o povo de Israel só clamava a Deus quando a coisa estava degringolada, eles não conseguiam mais, estavam sendo dominados pelos filisteus. E Sansão tem, então, essa tarefa, né, de derrotar os filisteus. E Sansão era um homem muito forte. Né? Ele derrotava, assim, ele devastava, sozinho ele devastava um exército. Por quê? Porque ele ia vingar Israel. Só que ele tinha um defeito, vamos dizer assim. Na verdade, ele tinha uma fraqueza. E o que era a fraqueza de Sansão? Mulher. Mulher. Tanto que ele descia, né, assim, ele estava na tribo dele, e ele descia para Gaza, para ir nas casas de prostituição. E toda vez que ele ia para Gaza, né, o pessoal falava, Sansão está aqui, vamos armar uma armadilha para Sansão, para pegar Sansão, porque eles queriam derrotar Sansão. E Sansão saía da madrugada tal, e não deixava o pessoal meio que vê-lo. Até que um dia, esse camarada
tá andando por aí, e ele vê uma mulher. E assim, amor à primeira vista. E ele se encanta pela mulher. Então, quando a gente fala, ele se encanta, o que nos remete? Encantamento. Hã? Não, feitiçaria. Né? Então ele se encanta. Por quem? Por Dalila. Hã? Não tem uma música de Ivete, eu tô zoando. Tem uma música de Ivete Sangalo, vai buscar Dalila, não tem? Não sei, não conheço não. Sabe, o pessoal sempre assim. Achei- Eu não conheço não. Ô, conhece? Tô doido, pelo amor de Deus. Vai buscar Dalila. Carnaval. Vai buscar Dalila e você vai morrer igual Sansão. Então, olha só, fala assim, mas por que Deus não impediu? Porque ele não se mete na sua vida, não. Você faz as suas escolhas aqui. Foi Deus que escolheu. Não foi não. Foi você que escolheu. Tem o livre-arbítrio aqui. Você faz as escolhas. E lá vai Sansão novamente, né? Viu Dalila, se encantou e se envolveu. Só que Dalila, né, era malandra, né? Vamos dizer assim. Ela aqui não fala, mas pelo visto ela também era uma prostituta. Sim. E aí, o que acontece? Os filisteus oferecem dinheiro para ela descobrir da onde vem a força de Sansão. Olha o dinheiro aí de novo. Aonde a gente vê traição novamente por conta de dinheiro? Com Judas. E aqui ela ia receber 30 moedas de prata também. E ela então seduz Sansão e começa assim, né, a perguntar para ele: ai, meu querido, meu amor, da onde vem a sua força? Me conta. E Sansão vai dando umas desculpas. Então, se me amarrar com corda virgem, né, minhas forças vão embora. Aí ela vai, quando ele dorme, amarra ela e fala. E os camaradas, os filisteus, estão nos arredores, estão dentro do quarto, né, dos aposentos. E ela então dá o toque para os caras. Descobrir. Aí os caras vêm. Aí ela fala assim: Sansão, os filisteus estão nos atacando. Aí Sansão vai, arrebenta as cordas, né, como se fosse uma linha e tal, e derrota ali os caras.